capítulo 7, então, vamos lá. Ele vai falar em mais detalhes os aspectos técnicos das descrições sintáticas. Então, quais são as técnicas para se descrever a sintaxe? Vai tratar de características endocêntricas e exocêntricas. Ele vai definir, o gráfico aqui vai definir o que são os componentes do sintagma, e ele vai usar as categorias de Bloomfield aqui para definir o que é o determinante e o que é o determinado. Em uma dada oração, em um dado sintagma, o que é que determina e o que é determinado. Tem a ver com o que é o cabeça e o que é o atributo, né? E as diferenças e similaridades entre construções predicativas e construções atributivas. O Naida vai usar esse conceito de endocêntrico e exocêntrico também, mas só como uma das três outras perspectivas para se descrever a sintaxe. Então, endocêntrico e exocêntrico é uma posição importante, mas o Naida vai também ressaltar que o subordinação e coordenação também é um fator importante, esse nexus, né, de subordinação e coordenação. E a terceira característica é a hipotase e a paratase. Então, o que é paratático e o que é hipotático, um embaixo do outro. E os tipos mais relevantes são o paratático e o hipotático, e a coordenação e subordinação. E essas duas são tipos possíveis de uma construção endocêntrica. Muito técnico, nem eu mesmo entendo muito bem o que ele quer dizer com isso. Pelo que eu estou vendo na página 266, não sou só eu que fico confuso não, porque nem todos os linguistas, diz aqui o Graff, concordam em quais construções são classificadas como endocêntrica e quais construções são exocêntricas. Vamos dizer assim, em termos gerais, em termos bem genéricos e abstratos, o exocêntrico significa que xy igual a z. Está escrito aqui, xy é z. Então isso é exocêntrico. É uma construção exocêntrica, xy é z. E uma construção endocêntrica é xy igual a x. Tá vendo que o x já está incluído no xy, enquanto o z não está incluído no xy? Então uma refere para fora, ela é externa, exocêntrica, e a outra volta para dentro, é voltada para dentro, ela é endocêntrica. Mas o que isso quer dizer na prática, né, nas análises da linguagem natural, eles não concordam. O De Groot, na página 270, vai dizer que se a gente tem a categoria de coordenação, a categoria de subordinação e a categoria de predicação, a gente só precisa diferenciar entre coordenação e subordinação, porque predicação acontece nas duas. Então existem características de predicação na coordenação e existem características de predicação na subordinação. Então, se a gente pensa em orações com sujeito predicado, orações coordenadas e orações subordinadas, vamos pegar aí exemplos, né, de frases que a gente aprendeu na primeira série, segunda série, por exemplo, cachorros latem. Cachorros latem. Tá dizendo aqui, ele até colocou esse exemplo no gráfico. Cachorros latem pertence a um grupo subordinativo predicativo. Então tem sujeito e tem predicado. Cachorro, sujeito, latem, predicado. Então é um grupo subordinativo predicativo. Cachorros latem. Como é que a gente torna isso não predicativo? A gente pode falar de cachorros latindo. Tá vendo que cachorros latindo não dá uma ideia completa? Cachorros latem dá uma ideia completa, fechada. Cachorros latindo é quase como se fosse um início, uma introdução de uma
de uma ideia. Cachorros latindo são um problema para a vizinhança. Aí seria, né, fecharia a ideia. Os cachorros latem já é uma ideia fechada, então ela é predicativa. Cachorros latindo é não predicativo. E tudo isso é na subordinação. Vamos agora para a coordenação. Como é que a gente faz coordenação? Coordenação não predicativa e coordenação predicativa. Predicativa é uma ideia fechada, né? Então, coordenativa, nesse grupo coordenativo, uma oração predicativa seria uma pessoa, um voto. Uma pessoa, um voto. Tal pai, tal filho. Então, uma pessoa tem um voto. É uma ideia fechada, predicativa. Mesmo que você não tenha verbo lá, é uma ideia completa. Uma pessoa, um voto. Agora, dentro do grupo coordenativo, a gente também tem não predicativo. Como é que deixa uma ideia aberta numa oração coordenativa não predicativa? Por exemplo, homens, mulheres, crianças. Homens, mulheres, crianças. Tá vendo que a ideia não está fechada? Elas estão coordenadas. Homem está coordenado com mulheres, está coordenado com crianças. Mas isso não forma um sentido completo. Homens, mulheres, crianças, o quê? Homens, mulheres, crianças fazem parte da vizinhança. Aí, fechou a ideia. Enquanto uma pessoa, um voto, é uma ideia fechada. Então, achei interessante e útil esse diagrama aqui do The Good, na página 270. Ele vai começar agora, o Graff, a falar de processos e sintática sem processos. Sintática de processo, sintática sem processo. Então, approaches procedurais, né, processuais, e approaches não processuais. Então, vamos começar a falar dos não processuais. E vai falar de frases como essa, da página 276. E vai classificar não processualmente, não sei como que ele faz isso não processualmente, mas vai classificar essa frase. A frase traduzida seria assim: os seus jovens primos cantam agradavelmente. Seus jovens primos cantam agradavelmente. Como é que a gente analisa a sintaxe dessa frase? Seus jovens primos cantam agradavelmente. Aí ele coloca aqui na figura 1, cantam primos deliciosamente. Então, deliciosamente todo um lado, primos todo outro. E a cabeça é cantam. O verbo é o principal aqui. Então, cantam. Agradavelmente seus primos. E aí dentro de primos é que se tem a divisão. Seus jovens. Os primos são seus e os primos são jovens. E eles cantam. Quem? Os primos. E eles cantam agradavelmente. Então, é assim que a divisão acontece. Eu acho que eles classificam essas letrinhas I, O, E, A aqui é de adjunto, adjunto, objeto. E são os nodos aqui, né? Está dizendo aqui que o I é um nodo verbal, I é o verbal, O é substantivo, no caso, primos, A é adjetivo, então tem os dois adjetivos aqui, seu seria um adjetivo, primos seus, e jovens também seria um adjetivo, e aí a classificação do E aqui seria um advérbio, então a forma como eles cantam agradavelmente. Então, verbo, advérbio, O é o substantivo, adjetivo, adjetivo. Assim ficou dividido e analisada a sintaxe dessa frase. A gente viu aqui um approach processual e agora um approach não processual. Perdão, ao contrário. Não processual, processual. Como eles falam de procedural. Então na página 282 é assim
que eles organizam uma frase como a Inglaterra usa essa unidade de medida. Então, a Inglaterra usa essa unidade de medida, vai dividindo aqui as categorias lógicas, só que não descreve. Então, isso aqui é uma decisão. Essa barrinha aqui é uma decisão. Essa aqui é outra. E eles não descrevem, não dão nomes para essas barrinhas. Mesma coisa, aqui eles até que dão nomes mais gramaticais para os elementos, mas o objetivo deles não é dar uma etiqueta, né? Não é etiquetar essas categorias. Na página 287 tem outra organização aqui, e é interessante que no português a gente resolve essa ambiguidade que existe no inglês de forma diferente. No inglês, old men and women é ambíguo. Não se sabe se está falando de velhos do sexo masculino e mulheres em geral, ou se está falando de velhos do sexo masculino e velhas do sexo feminino. Então, as duas análises são diferentes. No português, isso é feito por meio do masculino e do feminino. O masculino inclui homens e mulheres, então homens e mulheres velhos seria ambíguo, porque pode querer dizer que as mulheres também são velhas. Mas se a gente disser homens e mulheres velhas, está se referindo só às mulheres velhas. Os homens não são velhos. Então, criaria outro problema no português, ele resolve por um lado, mas cria problema no outro. E a solução talvez esteja na ordem, né? Se a gente falar mulheres e homens velhos, aí é ambíguo no português. Mas homens e mulheres velhos não é ambíguo. Tá pegando o total, mulheres e homens. Homens e mulheres velhas, tudo bem, não é ambíguo, é claro, que está se referindo só às mulheres. Mulheres e homens velhas não existe, não é gramatical. Finalizando então, aqui na página 304, o linguista Frey, ou Frey, em 1968, escreveu que a teoria transformacional estadunidense é basicamente uma redescoberta da teoria europeia, da teoria chamada transposição. Então, o que os estadunidenses acharam que era algo muito novo, essa teoria linguística transformacional, não é. Ela está só pegando aí, trazendo a teoria da transposição europeia e adicionando aí uma coisinha ou outra. Uma coisa que eles adicionam é que eles descrevem em mais detalhes a teoria transformacional, e isso ajuda no fazer uma teoria gramatical. Então fica mais fácil representar as relações gramaticais na versão estadunidense da coisa, mas que não é tão novo assim em termos de descoberta. Finaliza-se então a parte 2, falamos da era psicologizada da linguística, depois da era estrutural da linguística, e entramos agora na era das teorias sintáticas, no próximo vídeo.